Olá, amigos do Estratégia Concursos. Aqui é novamente o professor Herbert Almeida. Nós estamos nas nossas dicas para o TRE de São Paulo. Estamos aqui trabalhando a disciplina de normas aplicáveis aos servidores federais. A gente sabe que nessa disciplina a gente tem assuntos relativos aí tanto ao Estatuto do Servidor Público, a Lei da Organização das Carreiras do Judiciário Federal, a Lei de Improbidade Administrativa ou ainda a Lei do Processo Administrativo. Então são vários assuntos que podem ser abordados. Então neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre improbidade administrativa, basicamente sobre a necessidade de dolo ou culpa na formação do ato de improbidade administrativa. Então nosso tema de hoje trata disso, o dolo ou a culpa no ato de improbidade administrativa. Inicialmente a gente precisa saber o que é dolo, o que é culpa, principalmente o pessoal que não é tão familiarizado com o direito, mas a gente não precisa se aprofundar tanto nestes conceitos. A gente precisa entender melhor esses termos quando a gente trabalha lá no direito penal. Na parte do direito administrativo, principalmente da parte de improbidade administrativa, basta você saber basicamente o que é o dolo, o que é a culpa, sem muito detalhe da parte da teoria. Então, o dolo, ele ocorre basicamente quando há uma intenção, quando o agente age com a vontade de alcançar aquele resultado. Então isso seria o dolo. Já a culpa ocorre quando o agente não age com a sua própria intenção, mas ele deixa de observar algum dever de cuidado, ele deixa de observar alguma norma técnica, age negligenciando uma norma de cuidado e por aí vai. Então nessas situações, como ele causa o dano, mas sem observar o seu devido dever de cuidado, basicamente a gente tem a culpa. Então vamos para a tela. Então o dolo e a culpa na configuração dos atos de improbidade administrativa. Então a gente fala que o dolo ou culpa são um elemento subjetivo de um ato. O dolo, ele caracteriza basicamente pela intenção. Conforme eu falei, a gente não vai aprofundar aqui a parte do conceito do dolo, porque este é assunto mais abordado em outras disciplinas. Da mesma forma, a culpa, ela ocorre quando não há intenção, contudo o agente ele age com imperícia, ou seja, ele não observa aí um dever técnico que ele deveria observar. Ele age com imprudência, ou seja, ele age de forma perigosa, extremamente perigosa quando não deveria agir dessa forma. Ou ainda ele negligencia um dever de cuidado, ele não observa uma norma de cuidado específica. Então basicamente isso é o dolo, que é a intenção, e isso aqui seria a culpa, que é agir sem intenção, mas de forma sem imperícia, de forma imprudente ou ainda de forma negligente. E os atos de improbidade administrativa previstos lá no artigo 9º, 10 e 11, a gente tem diferentes tipos de atos de improbidade. A gente tem os atos que importam o enriquecimento ilícito, isso aqui vai estar no nosso artigo 9º, que são os atos considerados mais graves. A gente tem aqueles atos que causam prejuízo, causam dano ao erário, causam lesão ao erário público. Eles estão relacionados no artigo 10 da Lei de Improbidade. E por fim a gente tem os atos que atentam contra os princípios da administração pública. E esses atos aqui estão descritos no artigo 11. Basicamente, a maioria das questões sobre a Lei de Improbidade Administrativa tentam fazer uma confusão entre os atos elencados no artigo 9º, no artigo 10 e no artigo 11 da Lei de Improbidade. O artigo 10 são aqueles que resultam em enriquecimento ilícito. O artigo 10 trata daqueles que causam dano ao erário e o 11 é aqueles que atentam contra os princípios da administração pública. As questões tentam fazer essa confusão principalmente porque as consequências do ato são diferentes. Em regra, você vai ter um tipo de penalidade para cada um desse tipo de ato de improbidade administrativa. E também a gente tem uma diferença em relação ao elemento subjetivo. Porque a gente vai ver que em alguns casos somente haverá o ato de improbidade se houver dolo, ou seja, se houver a intenção de cometer e de alcançar aquele resultado. Em uma outra situação, a gente tem a possibilidade tanto do dolo quanto da culpa. Vamos ver quais são. A lei de probidade exige para a configuração de um ato que importa enriquecimento ilícito que ocorra dolo, que ocorra intenção. O mesmo ocorre em relação aos atos que atentam contra os princípios da administração pública. Deve existir a intenção do agente, deve existir o elemento subjetivo de dolo. Contudo,
Quando eu tratar do ato que causa prejuízo ao erário, eu posso ter tanto o elemento subjetivo doloso como o elemento subjetivo culposo. Eu quero dizer para vocês que apenas os atos relacionados no artigo 10 da Lei de Probidade, que são aqueles que causam prejuízo ao erário, eles podem se manifestar tanto da forma dolosa quanto culposa. Quer dizer que para configurar esse tipo de ato de improbidade, independe da ocorrência de dolo. Independe da ocorrência do dolo, porque basta a ocorrência do elemento culposo. Voltando para a tela. E aí, para a gente poder entender melhor, nós precisamos dar uma olhada basicamente quais são os atos que importam enriquecimento ilícito. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de atos de improbidade. A gente sabe desde logo, quando você lê o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11, que aquele rol de atos de improbidade, a doutrina, a jurisprudência considera que é um rol meramente exemplificativo, ou seja, o artigo 9º, por exemplo, não traz todos os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, mas traz um conjunto de exemplos de atos de improbidade. Só que as questões de concurso, obviamente, elas sempre vão copiar alguns desses casos, elas nunca vão inventar uma nova situação, sob pena de causar uma polêmica muito grande aí e ensejar a anulação da questão. Então a gente precisa saber quais são os atos previstos no artigo 9º, no 10 e no 11. Aqui eu vou trazer alguns exemplos que vão te ajudar a entender mais ou menos a base desse tipo de cada conjunto de atos de improbidade. Indo para a tela. Os atos que impedem enriquecimento ilícito é naquele que o agente se enriquece de forma indevida, de forma ilícita. Na maior parte dos casos, a lei fala lá em receber, perceber, vantagem econômica indevida. E aí traz várias consequências ou finalidades dessa vantagem econômica indevida. Mas são os vários casos previstos lá no artigo 1 a 3, no inciso, melhor dizendo, no inciso 5, inciso 6, inciso 9, inciso 10 e por aí vai. Ainda tem outro conjunto, que é aqueles que a pessoa se utiliza numa obra ou num serviço particular de veículos, de máquinas, de equipamentos, de material ou outras coisas pertencentes aí às entidades públicas. A pessoa ainda se utiliza de trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados pelas entidades públicas, se utiliza desse trabalho em benefício próprio, ou ainda se utiliza de rendas, verbas ou valores em proveito próprio. Veja que nessas situações você está se apropriando daquilo que na verdade deveria ser utilizado para o Estado, para as entidades públicas. Seria, por exemplo, eu mandar que um caminhão que está fazendo uma terraplenagem, por exemplo, para a administração pública, vá lá e faça esse mesmo serviço numa obra minha, numa obra particular. Eu me utilizo daquilo que é público em vantagem própria. Isso é se enriquecer ilicitamente. Indo para a tela. Além dessa situação, a gente tem outro caso aqui, que é adquirir para si ou para terceiros, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou a renda do agente público. Imagine que um agente recebe R$10.000 por mês, ele não consegue comprovar qualquer outra renda lícita, ele somente tem a comprovação desse R$10.000 por mês e ao final do ano, depois de um ano de trabalho, ele adquire aí uma Ferrari e não consegue comprovar que ele tinha um outro patrimônio, como que ele conseguiu chegar a adquirir essa Ferrari recebendo R$10.000 por mês. Volta para a tela. A gente tem também aqui aceitar emprego, comissão ou exercer atividades de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Imagine que esse servidor, por exemplo, trabalha numa área de fiscalização e ele recebe um presente de uma empresa que ele está fiscalizando. Veja que ele está recebendo uma vantagem e ele adota decisões que podem favorecer ou desfavorecer aquela empresa. Obviamente que essa é uma situação que pode prejudicar a imparcialidade desse servidor público. Indo para a tela. Então aqui são apenas exemplos, não deixe de ver lá o artigo 9º da Lei 8429, que é a nossa lei de improbidade. Avançando, os atos que causam dano ao erário, eu vou relacionar aqui principalmente aqueles que foram recentemente alterados ou incluídos pela Lei 13.019, que é a nossa lei das parcerias com as entidades privadas. Vai para a tela.
A gente tem, por exemplo, o inciso 8, que fala de frustrar a licitude de processo licitatório ou ainda de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Então, na Lei 13.019, há a exigência de se realizar um processo seletivo para a seleção da entidade com a qual o Estado vai firmar a parceria. É algo semelhante ao que a gente faz nas licitações públicas. Não é a mesma coisa, obviamente, mas é semelhante. Então, se eu frustrar a licitude do processo licitatório para firmar um contrato administrativo ou de um processo seletivo para firmar uma parceria, em ambos os casos eu estou cometendo um ato de improbidade. Avançando. A gente também tem o inciso 16, que fala de facilitar ou concorrer, para incorporação ao patrimônio particular dos bens, rendas, verbas ou valores que foram transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante a celebração de parceria. Isso aqui é uma disposição nova da Lei 13.019. Outro caso é permitir ou concorrer para que uma pessoa física ou jurídica privada, ela se utilize de bens, rendas, verbas ou valores que foram transferidos pela administração para essa entidade privada por meio da celebração de uma parceria, ou ainda sem observar as formalidades legais ou regulamentares aplicáveis ao caso. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Imagine que seja uma situação em que eu preciso fazer o processo seletivo e eu não o fiz. Então eu poderia enquadrar tanto naquele dispositivo que a gente viu acima, quanto nesse aqui. Eu não observei as formalidades legais para isso. Indo para a tela. Ainda nos que causam dano erário, agir de forma negligente. Veja só aqui como a situação em que há uma atuação culposa, justamente como eu falei, os que causam dano erário somente admitem tanto o elemento culposo, tanto a culpa, quanto ainda o dolo. Então, agir de forma negligente na celebração, fiscalização e análise de prestação de contas das parcerias firmadas com a administração e as entidades privadas. A gente tem ainda o 21, que é liberar recursos de parcerias firmadas pela administração com essas entidades privadas, sem observância das normas pertinentes, ou ainda influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. A gente tem aqueles atos que atentam contra os princípios, e aqui eu somente tenho a forma dolosa. Basicamente, negar a publicidade dos atos oficiais, no inciso 4. A gente tem frustrar a licitude de concurso público, no inciso 5. A gente tem deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aplicação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Deixar de cumprir os requisitos de acessibilidade, isso aqui é uma novidade prevista na Lei 13.146 de 2015. Então aqui eu trouxe apenas alguns exemplos, a maioria deles que foi recentemente alterado pela Lei 13.019, eu tomei no último caso, que é deixar de cumprir as normas de acessibilidade. Não deixe de ler o artigo 9º, 10 e 11 da Lei de Probidade. E tem mais um detalhe que eu quero chamar a atenção, vai para a tela. Quando eu frustro a licitude de um concurso público, eu cometo um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Por outro lado, se eu frustrar a licitude de um processo licitatório, ou ainda se eu tratar aqui da frustração de um processo seletivo para fins de parceria com as entidades privadas, nessas duas situações eu tenho um ato que causa lesão ao erário, que causa dano ao erário. Então, nessa situação aqui, eu tenho enquadramento em outro caso. Então, atento contra os princípios da administração, frustrar concurso. Agora, se eu for frustrar processo licitatório ou processo seletivo para firmar parceria, aí eu tenho uma lesão ao erário. Vamos ver como isso pode aparecer em prova, uma questão do TRT da 23ª Região de 2016. Veja que questão interessante. Maristela, diretora de órgão público federal, frustrou a licitude de concurso público. Então aqui eu tenho o concurso público. Prosseguindo. Em outra oportunidade, frustrou a licitude de procedimento licitatório. Então, nesse segundo caso, ela frustrou a licitação. Em razão do exposto, foi processada por improbidade administrativa pelo Ministério Público Federal
A respeito dos fatos narrados e desde que preenchidos os demais requisitos legais previstos, vamos analisar aqui o que prevê a Lei 8429, que é a nossa lei de improbidade administrativa. Quando a gente frustra concurso público, eu tenho um ato que atenta contra os princípios. E nessa situação, eu somente admito o elemento doloso. Agora, quando eu frustro o processo licitatório, eu tenho um ato que causa lesão, que causa dano ao erário. E nessa situação aqui, eu admito tanto ele culposo, como também doloso. E agora a gente pode analisar a nossa questão. O dolo é indispensável para a configuração do ato improbo apenas na primeira conduta. Eu estou perguntando se ele é indispensável. Veja que na primeira conduta eu só admito doloso. Então o dolo aqui, ele é indispensável. Somente admito o elemento doloso. É indispensável que eu tenha o dolo. O dolo é indispensável para a configuração do ato de improbidade apenas na segunda. Na verdade, aqui o dolo não é indispensável, porque eu admito tanto a culpa quanto o dolo. Por isso que a letra A está correta e a letra B está incorreta. Então essa é uma questão que é meio, às vezes causa um embaraço na sua cabeça. Veja que eu estou perguntando assim, quando que o dolo é indispensável? Ou seja, quando obrigatoriamente eu tenho que ter dolo. É somente no primeiro caso, porque no segundo eu admito tanto o dolo quanto a culpa. Por isso que a letra A é correta e a B é incorreta. Vai para a tela. Tratam-se de atos improbos, de mesma natureza, isso já torna ela errada, qual seja atos atentatórios contra os princípios, está incorreto, porque no segundo caso eu tenho uma lesão ao erário. Tratam-se de atos improbos da mesma natureza, já estaria incorreto, qual seja atos que causam prejuízo ao erário, o primeiro só atenta contra os princípios. E letra E, o dolo é indispensável para a configuração dos atos improbos em ambas as condutas. Errado, porque numa das situações eu admito a culpa. Com isso, nosso gabarito é a alternativa A. Bom, com isso a gente termina mais um assunto aí da parte de normas aplicáveis aos servidores federais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu curtir. Me contacte aí nas redes sociais, que eu posso passar o máximo de informações para tentar encaminhar o seu caminho até a sua aprovação. Se não gostou, não faz mal. Clique em descurtir, me manda lá, me deixa um feedback aqui no vídeo, que eu vou buscar sempre aperfeiçoar e dar o melhor resultado para vocês. Muito obrigado e até a nossa próxima dica.